Amém, santos? Amém. Graças ao Senhor, né? Mais um alimento diário, mais uma série, né? A vida do corpo. Senhor Jesus. A vida do corpo de Cristo, né? A vida da igreja. Ó Senhor Jesus. E essa semana nós vamos falar sobre... o título da mensagem dessa semana é A Sequência Maravilhosa da Bíblia, né? Envolvendo um estudo da carta de 1 Coríntios e de Romanos, né, que foram escritas cronologicamente nessa ordem. Mas o arranjo do Senhor, ao posicioná-las na Bíblia, né, foi invertido. 1 Coríntios, 1 Romanos e depois a primeira carta aos Coríntios. Né? Senhor Jesus. Irmãos, eu queria ler com os santos Romanos 12. Romanos 12, versículos 4 e 5. Amém? Vamos lá? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Senhor Jesus. O título, irmãos, dessa nova série é A Vida do Corpo, né? Então eu queria só começar reforçando com os santos a importância de cada membro, de cada um de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Que somos muitos, né? Somos muitos, temos muitos dons diferentes, né? Mas temos igual importância perante o Senhor, né? Temos igual importância no corpo de Cristo. Né? Eu, por exemplo, até compartilhei com os irmãos ontem, eu gosto muito de tocar violão. Né? E às vezes ajudo os irmãos no serviço de som. Mas tem irmãos que são consagrados ao Senhor. Né? E graças ao Senhor por eles. Né? Senhor Jesus, são os dons dos irmãos. Né? Eu não vou concorrer com eles. Eles auxiliam o corpo. Né? Cada um de nós é importante do jeito que o Senhor te colocou. No lugar que o Senhor te colocou, irmãos. Se você não é um irmão de tempo integral, agradeça ao Senhor, porque você vai ser útil para Ele ali onde você está. Né? Ali no seu trabalho, ali na sua escola, ali na sua vizinhança. O Senhor não vai pegar, de repente, o Pedro e levar o Pedro até lá. Ou pegar o Eudeu e levar o Eudeu lá no meu trabalho para ter um dia da pregação do Evangelho. Vamos celebrar o dia da pregação do Evangelho, vou convidar o Eudeu e ele vai lá. Pode até ser que aconteça, irmãos. Mas o Senhor vai contar todos os dias com a presença de vocês. Todos os dias com a vida dele em vocês, para que vocês sejam úteis para o corpo de Cristo. Amém? Então todos são igualmente importantes no corpo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nessa semana, os principais encargos dessa semana são as cartas de 1 Coríntios e Romanos. Né? A visão sobre a qual nós devemos encarar os problemas na vida da igreja, né? Que está diretamente relacionada ao posicionamento dessas cartas na Bíblia. A salvação completa de Deus descrita em Romanos, a justificação, a santificação e a glorificação, e a visão que deve reger as igrejas até que o Senhor volte. Né? Senhor Jesus, foi uma mensagem muito rica, irmãos. Existem muitos versículos. Eu tenho certeza que enquanto eu estiver compartilhando com vocês, e o Eudeu também, o Senhor vai trazer muitos outros versículos à memória de vocês. Né? Senhor Jesus, mas o meu encargo, irmãos, é compartilhar um pouco com vocês sobre a salvação plena de Deus. Senhor Jesus, a justificação, a santificação e a glorificação. Então, quando nós lemos Hebreus 4:16, né, eu vou ler para os irmãos, mas os irmãos podem permanecer em Romanos, tá? Nós vamos gastar um pouquinho a Bíblia. Senhor Jesus, Hebreus 4:16, existe um convite para nós, né? Diz assim:
acheguemo-nos, né, vamos nos achegar, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos chama hoje. O Senhor está chamando cada um dos membros do corpo dele para se achegar diante dele, para se achegar na presença dele, para se achegar ao trono da graça. Senhor Jesus. No Antigo Testamento, irmãos, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? Onde havia a presença de Deus aqui na terra, né? Dentro do tabernáculo. E ele entrava uma vez por ano. E ele entrava para fazer o sacrifício, para fazer pelos pecados de todo o povo, né? Com o sangue, para aspergir o sangue sobre a tampa da arca e assim reconciliar o povo com Deus, né? E, irmãos, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque ele corria o risco de ser morto ali dentro, né? E aí ele seria puxado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que medo! Com certeza ele não entrava muito confiante, né? Devia sempre entrar com receio. Mas hoje, irmãos, o Senhor hoje, Ele fala para nós, vocês repararam no que a gente leu? O Senhor fala assim, acheguemo-nos confiadamente, com confiança, aonde? Ao trono da graça. A expressão trono da graça é a mesma expressão para tampa, para o propiciatório, que era a tampa da arca, aonde o sumo sacerdote derramava o sangue pelo perdão dos pecados do povo, né, para reconciliar. Deus hoje fala para nós, acheguemo-nos confiadamente, pode entrar na minha presença. Por quê? Porque ali no trono da graça, irmãos, existe o sangue de Cristo. Existe o sangue do Cordeiro. Está derramado, irmãos, por cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí nós podemos entrar na presença de Deus com confiança. Senhor, irmãos, não existe pecados que nós tenhamos cometido que o sangue de Jesus não tenha poder para purificar. Ele nos limpa. Nós temos uma grande bênção, que é poder pedir perdão ao Senhor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós podemos entrar na presença de Deus. Então, irmãos, vamos aceitar esse convite de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus está chamando a gente hoje e Ele está falando, entrem, podem entrar com confiança, que vocês vão receber graça e vão receber misericórdia para socorro. Irmãos, quem não precisa de socorro hoje? Todo tempo nós precisamos de socorro. O Senhor vai nos dar diante do trono da graça, na presença dEle. Senhor Jesus. Mas, irmãos, esse caminho ele não foi aberto, simplesmente aberto. O Senhor, de repente, da noite para o dia, o Senhor, como o irmão falou, o cogumelo cresceu da noite para o dia, o Senhor falou, eu vou abrir o caminho agora a mim, não vai haver mais nenhuma restrição. Não foi isso. Embora nós tenhamos recebido de graça, e nós vamos ver, né, houve um preço muito alto para que esse caminho fosse aberto para nós. Né? Senhor Jesus. E é o começo da salvação completa de Deus. A justificação, né? A remissão dos nossos pecados. Vamos ler Romanos 10, né? Senhor Jesus. Romanos 10, versículos 9 e 10. Senhor Jesus. Opa. Fui para Coríntios, perdão. Senhor Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, com o coração se crê para a justiça. A justiça nós recebemos quando nós cremos no Senhor Jesus. Nós não precisamos fazer nada além, somente crer no Senhor Jesus. E aí nós recebemos a justiça de Deus. Nós recebemos a obra de Jesus. É por isso que nós precisamos crer nele, porque ele fez uma obra, ele fez. E se nós cremos nessa obra, nós recebemos essa obra. Nós recebemos o sangue derramado como perdão dos nossos pecados, né? A primeira etapa da salvação completa de Deus. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 3. Romanos 3, 21 e 24. Do 21 ao 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. Para nós é gratuitamente, basta crer em Jesus. Mas houve um alto preço, que foi o sangue de Jesus. E para nós só basta crer, irmãos, nessa obra que ele fez. Nós somos justificados. É a primeira etapa da salvação completa de Deus. E não, aí, Deus nos deu a justificação. Amém. Não parou por aí. Graças a Deus. Não para por aí. Tem muito mais. Tem muito mais. Vamos ler, vamos em João. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Senhor Jesus, amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, junto com a justificação, houve um nascimento. Então, nós nascemos, né? E bastou nos crer também, crer no Filho de Deus. Nós nascemos não da vontade da carne, não da vontade do homem, nascemos da vontade de Deus. Olha Deus manifestando sua vontade novamente. Senhor Jesus, nascemos da vontade de Deus. Irmãos, qual a importância disso? João 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Deus ainda quer levar o homem para o reino dele. Não é só conceder o perdão dos pecados, mas Deus tornou o homem filho dele, para que ele possa ser levado ao reino de Deus. É necessário nascer do Espírito. Senhor Jesus, nos deu um novo nascimento, irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora vamos lá em Hebreus 10. Senhor Jesus. Não, perdão. Vamos deixar esse mais para o final. Então, aleluia. Deus nos deu um novo nascimento, né? Do Espírito. Um filho precisa crescer. Então, agora vai entrar a segunda etapa da salvação de Deus, que é o crescimento desse filho, né? O crescimento espiritual desse filho, que é a santificação.
a nossa santificação. Irmãos, ser santo não é viver numa caverna, não, foi muito longe, não é viver na nossa casa fechado, sem receber ninguém, né? Lendo a Bíblia o dia inteiro, ajoelhado orando, me esforçando para fazer o bem, não fazer nada de errado. Não é isso, irmãos. Ser santo é ser separado, é ser diferente de tudo que existe, né? É ser único. Irmãos, essas características só estão presentes em Deus, né? E no Antigo Testamento Deus usa várias passagens onde ele diz: eu sou o único Deus, eu sou o que sou, eu sou, né? Além de mim não há outro Deus. Então Deus é santo. Como Deus vai nos tornar santo? Colocando a própria natureza dele em nós. Esse é o processo de santificação. Senhor Jesus. E esse processo, irmãos, ele é diário. Então, se pela justificação bastou nos crer na obra de Jesus, no nome de Jesus, isso foi uma única vez. A santificação, nós precisamos todos os dias escolher buscar a Deus. Todos os dias nos dispor e buscar a Deus. Não é escolher, hoje eu vou me vestir do Espírito e não vou fazer nada de errado, vou fazer bem para todos, vou gastar o meu salário ajudando pessoas na rua, vou ajudar várias pessoas a cruzarem a rua, né? Irmãos, não é. É muito bom que nós possamos fazer essas coisas quando pudermos, mas santificação é receber a vida de Deus todos os dias. Como é que nós vamos receber a vida de Deus todos os dias na nossa vida, irmãos? Senhor Jesus. É uma escolha diária, hein? É uma escolha nossa. Vamos ler Romanos 7. Perdão, Romanos 5. Romanos 5, versículo 17. Senhor Jesus, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ó Senhor, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá vida. Senhor Jesus, e por fim o 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Senhor Jesus. Irmãos, se nós escolhemos permanecer na carne, nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações terrenas, vai reinar a morte. Nós estamos em Adão. Mas nós vimos que pela graça vai reinar a vida, né? Por meio de Jesus Cristo. Olha mais uma vez Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo nos trouxe a justificação e agora Jesus Cristo nos traz a graça, a vida que reina, a santificação. Senhor Jesus. E aí, nós vamos ler rapidamente Romanos 8, já estamos próximos aí. Romanos 8, 5 e 6. Versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E nós já vimos anteriormente, irmãos, que essa expressão o pendor significa os nossos pensamentos, né? A nossa mente. Então a nossa escolha diária, irmãos, para ser santificados está aqui. É colocar a nossa mente no Espírito. É colocar a nossa mente no Senhor, na palavra, né? O invocar, nos hinos. Senhor Jesus, assim vem a santificação para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, irmãos, é diariamente nós estarmos na presença do Senhor. Nós aceitarmos o convite do Senhor. Olha o que o Senhor fez, irmãos, para que cada um de nós pudesse aceitar esse convite dele hoje. Senhor Jesus, vamos aceitar, irmãos, o convite do Senhor para estar na presença dele? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Cristo nos trouxe a justificação, Cristo nos traz diariamente a santificação e Cristo é a nossa esperança da glória. Irmãos, Cristo está envolvido em todas as etapas da salvação completa de Deus. Quem é Cristo, irmãos? Vamos ver? Poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha o poder de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, nós devemos todos os dias escolher estar na presença de Deus. Todos os dias, irmãos, nós devemos fazer uma oração. Queria compartilhar com os irmãos uma oração. Senhor Jesus, quando nos levantarmos de manhã, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje, Senhor? Senhor Jesus, Senhor, vamos juntos, Senhor, fazer a obra do nosso Pai. Senhor Jesus, quero andar e estar na Tua presença. Senhor Jesus, quero encorajá-los, irmãos, a fazer essa oração todos os dias, conforme o Senhor ajustá-la no coração de vocês. Irmãos, diante de tudo isso, não faz nenhum sentido nós não vivermos na presença do Senhor. Não faz nenhum sentido nós não aceitarmos o convite do Senhor para estarmos diante do trono da graça hoje. Senhor Jesus, para encerrar, irmãos, vou passar a palavra para o irmão Eudeu. Esse era o meu encargo. Ainda não chegamos na glorificação, mas vamos chegar. Senhor Jesus, queria compartilhar em 1 minuto uma experiência que eu tive com os irmãos com o Senhor, para encorajamento dos irmãos. Nós devemos aceitar, irmãos, olhar para tudo que o Senhor fez por nós e aceitar esse convite hoje, para estar no trono da graça, com confiança, sem medo. Os irmãos se lembram que há um tempo atrás eu fiz um tratamento, A igreja toda esteve orando por mim contra um câncer. Irmãos, naquele momento o Senhor falou, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Então, irmãos, naquele momento eu decidi, e eu queria encorajar os irmãos. Naquele momento eu falei para o Senhor, Senhor, se não for para Te servir de hoje em diante, se não for para ter uma vida na Tua presença e Te servir, eu não quero mais continuar vivendo. Então, se o Senhor for me curar, que seja, Senhor, para Te servir. E não eu sozinho, toda a minha família. E que seja, Senhor, também de encorajamento para toda a igreja. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor é fiel. Não só porque Ele me curou, mas é pela misericórdia que nós podemos experimentar a cada dia. Porque quando nós decidimos diariamente estar diante do trono da graça, quando nós escolhemos o Senhor trabalha através de nós. E aí mesmo que você se sente um pouco para descansar os pés, ou se esqueça um pouquinho, o Senhor vem, pela fidelidade e misericórdia dEle, te lembra, fala, vem, eu quero te usar. E o Senhor te usa. Ele é fiel por isso, irmãos. Ele aceita a sua oferta. Ele aceita o seu sacrifício. E Ele te usa. Amém? Vamos estar, irmãos, diante do trono da graça. Senhor Jesus, vou passar a palavra para o nosso querido irmão. Amém. Só de ver o Tiago aqui na frente, ele não precisa falar nada. Só de ver o Tiago Ramos, a gente já dá muitas glórias a Deus, porque nós acompanhamos todo o processo de cura. Obrigado, Vitor. Que Deus realizou
na vida dele, um problema sério, grave, que os homens chegam nesse momento, todos os homens, incluindo os médicos, os profissionais da área de saúde, jogam a toalha, porque não vem saída. Mas Deus curou nosso irmão. Então, é uma exibição da autoridade de Deus, desse poder de Deus, desse Cristo maravilhoso que opera em nós. Operou na vida do nosso irmão. Aleluia, pela Aline também, a esposa dele está ali, com a Betina, bebê lindo aí, Betina, né? Betina nasceu depois de todo esse sufoco, né, Tiaguinho? E tem o Tiago, que tá com 9 anos, né? 9 aninhos, o Tiago, filho dos nossos irmãos. O Tiago é um negócio interessante. Ele é diferente de todos nós aqui, talvez eu possa afirmar que da maioria de nós. Ele escreve as experiências diárias dele. Ele tem um caderninho, um diário. E ele anota as experiências. E eu acho que nós perdemos muito por não fazermos isso. Nós glorificamos pouco a Deus porque nós temos a memória curta. Se nós registrássemos mais o que Deus fez, faz e ainda fará na nossa vida, nós íamos permanentemente ficar prostrados diante dele. Nós não íamos ter tempo para discutir com as pessoas, discutir doutrinas. Não íamos ter tempo para nos rebelar. Não íamos ter tempo para achar que nós somos melhores que os outros. Nós íamos sempre nos curvar diante do Senhor. Então o Tiago, filho do Tiago, o Tiaguinho, é um exemplo muito grande para nós. Precisamos guardar na nossa memória as coisas lindas que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando falamos sobre justificação, então, o tema da semana é a sequência maravilhosa da Bíblia. Por que tem esse tema? Por quê? O nosso estudo agora, os próximos 6 meses, vai ser sobre o livro de 1 Coríntios. Interessante, quando nós abrimos o livro de 1 Coríntios, nós nos deparamos com muitos problemas. Preferências, divisões, adultério, idolatria, problema de uso dos dons, uma série de problemas na igreja. E, de uma forma maravilhosa, o Senhor colocou o livro de 1 Coríntios depois do livro de Romanos na Bíblia. Mas por que, de uma forma maravilhosa, eu estou dizendo isso para vocês? Porque o livro de 1 Coríntios foi escrito no ano 60. E depois Paulo escreveu a segunda carta dele aos Coríntios, ainda no ano 60, mais para o final. E o livro de Romanos foi escrito em 59, é isso? Ou o contrário? Eu falei o contrário? Não, Coríntios foi escrito antes. E Romanos foi escrito depois. E na Bíblia, Romanos aparece antes de Coríntios. É isso? Acertei agora, Vitor? Agora acertei, né? Então a sequência é essa. Primeiro, Paulo escreveu aos Coríntios. E depois ele escreveu aos Romanos. Mas na Bíblia aparece Romanos. Por quê?
Porque se você não tiver essa percepção de Romanos, você não vai conseguir entrar de maneira adequada no livro de 1 Coríntios. Porque o livro de Romanos, ele trata da salvação de Deus para o homem, do evangelho de Deus de uma forma completa. E ali mostra, desde a condição do homem caída, até todo o trabalhar de Deus, para que o homem possa ter a própria expressão de Deus na terra, por meio da vida dele. Então, irmãos, é um livro maravilhoso, que quando você entra nele, aí você vai lidar com os problemas de uma forma diferente. Aí quando você chegar nos problemas de 1 Coríntios, você chega de uma forma diferente. Você vai olhar e não vai olhar os problemas, tanto problema, né? Problema aqui, problema ali. Vou parar de reunir porque a igreja só tem problema. Não. Quando você chega em 1 Coríntios, você chega maduro. Você chega com uma bagagem. E aí você vai encarar os problemas como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Agora eu vou ver diferente isso aqui. Por que tem tanto problema de preferência? Por que tem problema de divisão? Por que tem rebeldia? Por que tem adultério? Por que tem idolatria? Por que tem tantas essas coisas na vida do ser humano? E especialmente também na vida do cristão. Por quê? Nós vamos olhar de forma diferente. De uma forma com a visão espiritual mais aguçada. Aí nós vamos poder ser ajudados e ajudar as pessoas. Senão nós só vamos fazer o seguinte, descartar. Você está com esse problema? Fora. Você tem esse problema? Fora. A igreja não tem lugar para você. E aí você vai chegar à conclusão de que nem para mim mesmo, né? Eu que estou descartando os irmãos, a igreja não tem lugar para mim também. Eu também sou tão descartável quanto as demais pessoas. Então, irmãos, essa é a maneira que o Espírito Santo age. Por isso que o irmão Pedro Dong fez questão de, nas primeiras 4 mensagens desta conferência, embora seja uma conferência, né, que o tema esteja em 1 Coríntios, o assunto, o conteúdo é 1 Coríntios, ele fez questão de nos ajudar ainda a ver a carta de Paulo aos Romanos, a relembrar, a reviver, a trazer algumas coisas para nós entendermos melhor o que Paulo quer nos ajudar com a primeira carta aos Coríntios. Então, Romanos é muito importante. E vale a pena a gente ler, reler. Você está ouvindo essa palavra aqui? Vale a pena chegar em casa, o irmão Tiago leu alguns versículos, alguns trechos da Bíblia. Leia novamente. Vamos ler. Nós temos uma grande dificuldade, ler. Não é? Nós queremos entender as coisas, mas não gostamos de ler. Então nós precisamos ler. Gastar tempo. Não é? Essa salvação de Deus, completa, está toda na palavra de Deus. Está tudo registrado nas Escrituras. Isso aqui não é invenção do homem. Nossa. Esses processos que incluem a salvação de Deus, que nós vimos ao longo dessa semana, justificação, santificação e glorificação, e a visão de Apocalipse 12, está tudo na palavra de Deus. E o que inclui esses processos? O que inclui o processo de justificação? Uma coisa importante para nós vermos o processo de justificação, o irmão Tiago nos ajudou bastante. É que, irmãos, o homem não tinha jeito diante de Deus mais. É um assunto de justiça. O homem estava condenado. O homem não podia mais ter acesso à presença de Deus. Ele era inimigo de Deus. Inimigo mortal, ele tinha que morrer. Ele tinha que pagar um preço com a vida dele. Não tinha mais jeito, o homem. Aí, irmãos, Deus mesmo resolveu o nosso problema. Como a nossa dívida era impagável, Deus entregou o próprio Filho dele para nos redimir, para nos resgatar.
derramou o sangue dele, precioso. Esse preço que ele pagou foi altíssimo. Porque ele não entregou só a vida física dele, ele entregou a alma dele. Uma coisa é você morrer fisicamente, acabou. Ponto final. Outra coisa é você ir morrendo aos poucos, na sua alma. Você sofrendo, por amor a pessoas. Pessoas que não merecem. Pessoas que são inimigas. Pessoas que só ofenderam a Deus. E o Senhor Jesus entregou a alma dele. Ele se derramou. Ele foi morrendo aos poucos. Quando você fala da morte de Cristo, você vê na cruz um homem ali morto e depois sepultado. Mas antes disso, ele foi morrendo por mim e por você. Aí quando você fala de justificação, você fala, aleluia, fui justificado. Parece uma coisa tão simples, banal, mas é algo de grande peso. Ser justificado por Deus, por meio da morte, da entrega do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo extraordinário. Isso deve bater no nosso coração com força. Eu não merecia, você não merecia. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos ter vida. Nós não merecíamos acordar respirando. Mas Ele se deu por nós. A justificação é gratuita. Por que tem essa palavra gratuita? A fonte da justificação é o amor de Deus. Mas o meio da justificação é a graça de Deus. Significa que eu e você não pagamos nada. Foi de graça. Deus usou o meio, que é a graça dele, para nos justificar. Mas a fonte que ele usou, o início de tudo, é o amor. Quem sou eu e quem é você? Você olha para você, eu olho para mim. Nós não somos nada. Mas e o amor de Deus? Foi pelo amor. E usando a graça que nós somos redimidos. Então por isso, irmãos, é de graça para nós. Se alguém der um presente para você, fala, ganhei um presente, paguei nada por ele, mas alguém pagou. Às vezes nós não damos valor para os presentes, né? Que a gente ganha. Mas você tem que dar valor para o presente. Por mais baratinho que seja, mas a pessoa deu aquilo para você com amor. Eu gosto de ganhar presente, por exemplo, quando é roupa, eu já uso na hora. Eu gosto. Sapato novo, né? Mesmo apertando, fazendo calo. Mas é bom, não é? Presente. Olha que maravilha. Alguém pagou um preço pelo presente que você ganhou. Então, irmãos, Deus pagou um preço por você e por mim. Quando fala do processo de justificação, vamos nos lembrar disso. Que teve um preço que foi pago. E esse preço não foi barato. Foi um preço altíssimo. Não foi em loja de R$1,99, não. Foi um preço de sangue. Foi um preço da vida. Ele derramou sua alma. Ele foi humilhado. Ele era Deus. Mas ele foi humilhado pelo homem. E suportou tudo. Calado. Como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Por mim e por você. Aí vivemos a vida da igreja hoje. A vida cristã. Se eu tiver vontade de ler a Bíblia, eu leio. Se eu tiver vontade de orar, eu oro. Se eu tiver vontade de invocar o nome do Senhor, eu invoco. Se eu tiver vontade de ir para a reunião da igreja, eu vou. Se eu acordar disposto, alegre, animado, se o sol estiver a pino, estiver tudo certo,
eu vou. Se eu tiver vontade de pregar o evangelho, eu vou. Se eu tiver vontade de cuidar dos irmãos, eu cuido. Aí nós vivemos a nosso bel prazer. E nós desconsideramos com isso a justificação de Deus. O preço que Ele pagou para nos justificar. E nós recebemos essa justificação simplesmente ao crer nele. Você creu. Oh, Senhor Jesus. Você invocou. Você declarou com a sua boca que Jesus é o Senhor. Que coisa maravilhosa, hein? Esse é o processo de justificação. A fonte é o amor. O meio é a graça. Nós somos alcançados. E agora? Você acha que vamos viver de forma relaxada? Diante dessa visão? Nossa postura vai mudar. Mas graças a Deus que a salvação de Deus não para na justificação. A justificação foi a porta que se abriu para nós. Foi a entrada para a volta do homem à presença de Deus. O homem foi reconciliado com Deus. O homem passou a ter paz com Deus. O homem deixou de ser inimigo de Deus e passou a ter a oportunidade de se aproximar de Deus. E hoje nós podemos entrar na presença dele com ousadia, com intrepidez. Mas não para na justificação. Aí nós temos a santificação. A santificação, a justificação bastou nos crer. Mas a santificação, como o irmão disse, precisa da nossa atitude no dia a dia. Você pode falar assim, mas eu estou tanto tempo na vida da igreja e continua a mesma coisa, não estou mudando. Mas o que você tem feito para mudar? E como você pode mudar? A palavra dessa semana veio nos dar belas dicas. Vários segredos. Como mudar? Mudar de postura. Ter mais contato com a palavra de Deus. Ter mais contato com o nome de Deus. Ter mais contato com as reuniões da igreja. Ter mais contato com os serviços na igreja. Ter mais contato com a pregação do evangelho. São todas as coisas assim, comunhão com os irmãos, é que vão mudar a nossa vida. Eu preciso fazer parte agora da raiz santa, desfrutar da seiva santa, mencionada em Romanos capítulo 11. Nós éramos parte da oliveira brava, éramos ramos da oliveira brava, mas o Senhor nos enxertou na boa oliveira, que é Ele mesmo. Nós estamos agora numa nova raiz. E nós vamos viver nessa raiz. Você deve ser um cristão raiz. Essa raiz deve ser Cristo. Aí você vai desfrutar da vida santa de Deus, permeando o seu ser, pouco a pouco. Não é questão de mudança de comportamento. Não é uma mudança meramente externa. Vai mudar comportamento? Sim, vai. Vai ter uma mudança visível para as pessoas? Sim, vai ter. Mas começa tudo lá dentro de você. Essa santificação é Deus mesmo, o Deus santo, o Deus único, o Deus singular, infundindo a vida dele em você. E como ele vai fazer isso? Por meio da nossa busca. Por meio da sua busca. Por meio da sua atitude. A sua esposa não pode crer por você. Não pode fazer as coisas por você. Não pode ter uma atitude positiva, proativa por você. É você que precisa ter. O seu marido não pode. Seus filhos não podem. Seus pais não podem. Os irmãos da igreja não podem. Por mais que eles gostem de nós. Mas a atitude tem que ser nossa. Eu preciso amar as coisas de Deus. Coisas relacionadas com essa raiz. Eu vivi muito tempo na raiz velha. Da árvore velha. E me acostumei com essas coisas velhas. Mas o Senhor nos mudou de árvore. Agora nós estamos na oliveira. Agora nós estamos na videira.
Romanos fala da oliveira boa, capítulo 11. Mas João capítulo 15 fala da videira verdadeira. Que raiz eu e você estamos? E precisa de mudança de atitude, viu, gente? Então a palavra dessa semana veio trazer para nós várias dicas de como você ser santificado na prática, no dia a dia. Eu quero ler para você um pedacinho aqui do Alimento Diário. Posso ler? Alguns irmãos talvez não tenham tido tempo de ler, mas aqui, obrigado. Mas aqui diz assim, olha, tudo aqui é crucial, tá? Mas eu vou pegar aqui, a quinta-feira, quem tiver o Alimento Diário pode acompanhar comigo. Nós cantamos um hino que fala da alma mesquinha, não é? Na primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo da quinta-feira, página 14, semana 1. No meio do primeiro parágrafo fala assim: como Deus consegue mudar a nossa alma mesquinha, problemática e defeituosa. Como? Ele o faz enxertando-nos na raiz certa. E quanto mais você estiver ligado a essa raiz, mais receberá a seiva santa. Isto é, a vida santa de Deus entrará cada vez mais em você, permeando todo o seu ser. Essa raiz, posso continuar lendo para você? Essa raiz divina o supre com a seiva santa continuamente. Quando você invoca o Senhor. Quando você vive a vida da igreja. Quando falamos de vida da igreja, inclui reuniões, inclui os serviços também. O nosso comprometimento, o nosso envolvimento com a vida da igreja é saudável demais. Faz a leitura da Bíblia. Tem uma vida de oração. Lê o alimento diário. Desfruta de livros espirituais. Tem comunhão com os irmãos. Prega o evangelho. Cuida de pessoas e serve a igreja. Opa! Acredite. Se você fizer isso, experimentará o processo de santificação. Eu vou continuar um pouquinho mais embaixo, que diz assim: creia, ainda nesse mesmo parágrafo, creia. Achou aí? Creia. Aquela alma que é cheia de impaciência, irritação, vê se você se encaixa em alguma coisa aí. Crítica aos outros, iracunda, difícil de conviver, é salva pouco a pouco. Porque a vida santa de Deus, que é cheia de alegria, paz, amor e longanimidade, está entrando em você. Foi falado aqui alguma coisa difícil que você não consegue fazer? Tem que comprar uma passagem aérea para ir para tal lugar da face da terra, ou ir para outro planeta. Tem que fazer alguma coisa assim? Difícil? O que foi dito aqui? Tudo acessível. É possível? Ou não? Esse processo de santificação, Deus quer operar em nós
Mas nós precisamos ter essa postura aqui. Senão você vem para a reunião, vai embora e volta na reunião seguinte com a mesma carinha. Com os mesmos probleminhas. Você vai falar com a sua esposa, com seu filho, com seu marido, com seus parentes, com o seu colega de trabalho, com seu chefe, do mesmo jeito. Creia. Vamos falar junto comigo? Creia. Fala para mim, eu creia. Eu vou falar agora para vocês, creiam. Acreditem. Eu posso continuar lendo? Ou não? Eu vou ler para você. Porque eu fiquei sabendo de algumas pessoas que não tiveram tempo de ler. Algumas, pouquíssimas pessoas. O segredo, vamos lá para o último parágrafo dessa página aí, na terceira linha, lá no meio dela. Mas o segredo para experimentarmos os efeitos práticos e libertadores dessa seiva em nossa vida está em nossa mente. Opa! Se queremos ter a experiência de pôr fim a Adão e crucificar o velho homem, devemos, o irmão Tiago já falou aqui, inclinar nossa mente para o Espírito, pois é ela quem comanda nosso corpo. Aquilo que começamos a pensar é o que começamos a sentir e o que procuramos fazer. Você começa a pensar em determinada coisa, é aquilo que você vai sentir e daqui a pouco é aquilo que você vai fazer. Então a mente, ela é esse fator importante. Porque quando está mudando o clima, a gente fala, lá vem o calor, ou lá vem o frio. Se você é essa pessoa, você realmente no verão vai sentir muito calor. E no inverno você vai morrer de frio. Olha, quando eu comecei a viajar para visitar as cidades, né? Eu morava em Brasília, e ali a gente ia muito para o norte do país, lá para Rondônia, para o Amazonas, né? Aquela cidade de Rondônia. Eu ficava pensando, como é que esse povo vive aqui, meu Deus? O que deu na cabeça deles? Amazonas. Primeira vez que eu fui para o Amazonas, estava tão quente lá em Manaus, que eu andava com um ventilador. Eu estava hospedado na casa de um irmão lá, e eu peguei o ventilador dele e adotei. E eu andava com esse ventilador para cima e para baixo. Todo canto da casa que eu ia, eu carregava o ventilador. Até que um dia esse ventilador quebrou. Aí o Senhor falou comigo, você precisa ter uma mudança de mente. O seu problema está na mente, não está no calor. A partir daquele dia, vou confessar para vocês, vou falar para vocês. Eu não tenho mais problema de fuso horário nas minhas viagens. Eu não tenho mais problema de frio, nem problema de calor. Você fala assim, você não sente frio e calor? Sinto, porque eu sou ser humano de carne e osso, não é verdade? Mas eu não fico mais sofrendo por conta disso. Acabou. Mudança de mente. Se você colocar a mente naquele negócio ali, já era. Como é que o irmão Dong viajava? O mundo inteiro e com aquela mesma carinha dele alegre, estava aqui em todas as conferências. Como ele conseguia? Devia estar aqui, ó. Não é verdade? Não, mas estava o rostinho redondinho, sempre. Vamos mudar de mente? Agora sim, nós temos um lugar para colocar a mente. É no Espírito. As pessoas que não creem no Senhor, primeiro, o espírito delas não foi regenerado. Então elas não têm alternativa.
Elas vão sofrer e vão sofrer e vão sofrer e não tem saída. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Para regenerar as pessoas no seu espírito. Para elas terem a alternativa, a opção, a possibilidade que nós temos de colocar a mente delas no espírito. Então por isso que a pregação do evangelho é importante. Você vai regenerar, ajudar a pessoa a ter o espírito dela regenerado. Agora nós que já temos o espírito regenerado, a vida de Deus está em nós. É uma vergonha nós vivermos ainda como as pessoas que não têm o espírito regenerado. Na página 15. Caro leitor, caro irmão, cara irmã, você também não experimenta isso em seu viver diário? Você percebe o poder que sua mente tem, não somente sobre seu corpo, mas sobre todo o seu ser? Quando algo não sai da forma esperada, ou alguém toma uma atitude que lhe desagrada e lhe traz certo constrangimento, como você reage? Se você ficar na carne, ou seja, se colocar a mente na carne, pensando no que lhe desagradou, a raiva, o sentimento de decepção e às vezes o ódio não terão fim. Quanto mais você pensa naquilo, mais raiva sente, a irritação, a impaciência e a revolta somente aumentam. É daí que vêm os desastres na vida humana. É daí que vêm os desastres na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, em todos os campos da nossa vida. Porque nós vamos alimentando essa coisa que está dentro de nós, chamada carne. Você inclina a mente para a carne, é morte. Ah, mas eu não morri, irmão, eu estou aqui vivinho. Mas lá dentro está a morte, instalada, atuando. Que você não tem mais alegria. Você não tem mais desfrute. Você não tem mais ânimo. O que você deve fazer nesse momento? Nessa hora, é bom dar uma parada, voltar seu espírito e exercitar o espírito. Renatinho, nós conversamos sobre esse assunto na nossa comunhão. Esse é o grande segredo. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Mas poucas pessoas dão atenção para o espírito humano. E nós somos privilegiados. Porque além de saber que o homem tem 3 partes, nós não damos atenção só para o nosso corpo, como as pessoas do mundo fazem. Só para a nossa alma, como alguns fazem. Mas também damos atenção para o nosso espírito humano. Porque agora nós podemos dizer que esse espírito humano é um espírito mesclado. Ou seja, o espírito do homem, mais o espírito de Deus. O espírito que dá vida. Ele está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para suprir as suas necessidades em todos os campos da sua vida, já estão no seu espírito. Todas as coisas já estão no seu espírito. Tudo já está no seu espírito. Você crê? Então o que eu preciso fazer é exercitar meu espírito. Invocando o nome do Senhor. Vamos colocar nossa mente no espírito?
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O irmão Tiago ensinou oração, agora eu vou fazer essa oração com vocês. Ó Senhor Jesus, ajuda-me a colocar minha mente no Espírito. Eu perdoo essa pessoa que me decepcionou, ofendeu e magoou. Senhor, quero experimentar o poder de libertação do Espírito da vida. Quero ser liberto desse pecado do ódio que sinto em meu interior, desse sentimento de morte, e quero desfrutar agora vida, paz, Senhor Jesus. É desse modo que você é desarraigado de Adão, do velho Adão, e crucifica o seu velho homem. Essa prática diária o levará a receber mais da vida de Deus, resultando na salvação da alma. Esse é o processo de santificação. Louvado seja o Senhor. Vocês viram? Um dia do alimento diário. Nem um dia, eu li uns pedaços para você. Aí se você for ver então todo o texto, você vai sair da terra. Você não vai ser achado mais aqui. Amém. Aí tem todo aquele processo que o irmão Tiago falou, né? Dentro da santificação, nós, primeiramente, pela justificação, nos tornamos filhos de Deus, somos regenerados. Esse filho de Deus é tecnon, que é filho, criança de Deus. Todo cristão é filho de Deus. Mas muitos cristãos são filhos tecnon de Deus. Ou seja, imaturos, crianças. E aqui nós somos encorajados a crescer, a amadurecer, para que nos tornemos filhos ruiós de Deus, filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. O filho tecnon ainda faz as coisas de acordo com o que ele quer. Mas o ruiós não, ele é guiado pelo Espírito. Mas não basta ser filho ruiós. Eu preciso ser um filho herdeiro. Eu preciso crescer mais. Como ser um filho herdeiro de Deus? É um filho maduro que se preocupa com os negócios do Pai. Aí você vai ser herdeiro de Deus. Como Deus vai entregar para ele o seu reino, a sua herança, se você não sabe administrar, se você não tem compromisso com ele, comprometimento com ele, se você não valoriza os negócios dele, se você ao longo da vida só cuidou das suas próprias coisas, como você vai querer herdar o que Deus preparou para você? Então nós precisamos ser filhos herdeiros de Deus. Tá bom? Então, tecnon para ruiós, de ruiós para herdeiro. A sexta-feira fala assim, e no sábado e domingo entra a visão de Apocalipse 12. Eu vou aproveitar ali 9 minutos, tá? E vou falar sobre a visão de Apocalipse 12. Vamos abrir Apocalipse 12. Posso ler com vocês? Eu vou ler, vocês acompanham, tá? Só com os olhos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher aí, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representa todo o povo de Deus ao longo do tempo. Tá bom? Essa é a mesma visão que José teve, né, no seu sonho, se referindo à família dele. E lá eram 11 estrelas, mas se você contar com José, eram 12 estrelas. Então aqui nós temos a mulher vestida de sol, que representa Cristo como o sol da justiça, e os seus redimidos, que são os santos do Novo Testamento. E a lua debaixo dos pés representa o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, que era guiado pela lei. O povo judeu era guiado pela lei. Não tem muita força, você não tem que dar muita, né? Então por isso está debaixo dos pés. Debaixo dos pés. E a coroa de 12 estrelas na cabeça. Então você dá destaque para a coroa de 12 estrelas, porque ela representa os patriarcas que viveram antes da lei. Viveram antes da lei. Fizeram a vontade de Deus antes da lei. Então merece destaque, sim. Não precisaram da lei, mas antes já procuravam andar na presença de Deus. É claro, com toda a história que nós conhecemos dos patriarcas. Muito bem. Que achando-se grávida, ou seja, no Novo Testamento, nós podemos falar que essa mulher é a igreja. Hoje nós podemos dizer, essa mulher é a igreja, que está grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então esse filho que essa mulher está para dar à luz aqui, é o filho varão. É a parte forte da mulher. É um homem, um varão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse grande dragão vermelho aqui, você vai entender que é a antiga serpente mencionada lá em Gênesis. E aqui em Apocalipse se tornou um grande dragão e vermelho. Por quê? Porque essa serpente foi ao longo das eras se alimentando da carne do homem, do sangue humano. Se tornou grande e se tornou vermelho. Por isso que hoje nós cristãos não devemos alimentar a nossa carne, não devemos dar suprimento para a nossa carne, porque é você fazer esse dragão crescer. Então temos que, se depender de nós, ele vai fazer uma dieta rigorosa, né? Vai passar fome. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a nossa vida, amados, é uma guerra constante. Aqui, a mulher está para dar à luz a um filho, os vencedores estão sendo gerados, e o dragão está ali, querendo devorar. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí nós falamos, amém. Fomos arrebatados. Acabou a luta. Ainda não. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse tempo aqui é 3 anos e meio. É o período da grande tribulação. Então essa mulher, que representa a maior parte do povo de Deus, vai permanecer e vai ter que fugir para o deserto, onde ela vai ser sustentada. Por isso que aqui, capítulo 12 de Apocalipse, fala da nossa dupla missão. O primeiro aspecto da nossa missão é produzir o filho varão. Isso depende de você. Filho varão está sendo produzido na sua vida? A sua atitude é importante. Tudo que nós falamos aqui até agora é importante para a produção do filho varão. Esse processo de santificação, para chegar à glorificação, é importante para a produção do filho varão.
E o segundo aspecto da nossa missão é preparar o deserto para essa mulher. Preparar o deserto para a mulher é pregar o evangelho, incansavelmente. Ontem nós tivemos, aliás, sexta, ontem e hoje, né? Os irmãos, alguns jovens foram para a Zona Leste e fizeram... como é o nome que vocês deram para a missão? Operação Zona Leste. O que eles estavam fazendo ali? Cumprindo a dupla missão. Produzindo o filho varão, eles estavam negando a si mesmos. O filho varão estava sendo produzido ali. E produzindo outras pessoas para se tornarem também filho varão. E preparando o lugar, a terra, porque alguns que não vão crer no Senhor, mas já vão ter um lugar estabelecido ali para que ele seja sustentado no período da grande tribulação, preparando o deserto. Então nós temos que pregar o evangelho tendo essa visão. Nem todos vão viver a vida da igreja com a intensidade que a vida da igreja deve ser vivida. Para ser parte do filho varão, para ser parte desse vencedor coletivo. Mas pelo menos o evangelho está sendo pregado, o deserto está sendo preparado e essas pessoas vão ter um lugar para poder correr, se refugiar na época da grande tribulação. Naquela época, as pessoas vão querer a morte e não tem morte. Vai ser um sufoco. Bom, vamos avançar aqui então. Aí você fala, né? Acabou a guerra. Aí o versículo 7 começa. Houve peleja no céu. Então, você e eu estamos sendo convocados por Deus para fazer parte desse guerreiro. Amém, irmãos que foram para a Zona Leste? Quem foi aí? Levanta a mão. Amém, vi na foto. Aí, ali também, ali. Irmã Norma estava lá, vi na foto. A Tinai também, Maria. Muito bom. Então, gente, para concluir eu quero dizer assim. Nós todos somos guerreiros. Eu vou usar um termo aqui, mas não é para desmerecer ninguém, tá? De mamando a caducando. Todos nós podemos ser guerreiros. Eu quero dizer o seguinte, dos mais novos, da mais tenra idade física e espiritual, a mais avançada idade, podemos ser guerreiros. Todos nós podemos ser guerreiros, Tiago. Tem uma guerra aí para ser travada, que está sendo travada. E o Senhor quer contar comigo, com você. Amém? Você quer ser esse guerreiro? Então vamos sair para pregar o evangelho. E como que você pode ser guerreiro? Agora eu vou falar para você, tá? Mas eu não posso ir, irmão, que eu já estou velhinho, não consigo acompanhar o ritmo do jovem. Tá bom, mas você pode orar por eles? Você pode fazer comida para eles? Pode? Então você pode, alguma coisa você pode fazer. Pode cuidar dos filhos deles? Dos jovens pais? Alguma coisa você pode fazer. Então você percebe que você pode ser um guerreiro? Você pode estar lá na frente da batalha, mas você pode estar guardando a bagagem. E os frutos serão de todos nós. A vitória será de todos nós. Amém? Eu queria encorajar todos os irmãos, todos nós vamos ser esses guerreiros desse exército. A luta não vai parar, tá? Depois eu queria ler o resto do capítulo 12 para vocês, mas depois eu gostaria que vocês lessem que realmente acabou o meu tempo, tá? Mas ainda temos a mesa do Senhor e eu queria dar agora as boas-vindas para os nossos visitantes. Quem são os nossos visitantes? Estão vindo pela primeira vez na nossa reunião aqui. A irmã Isaura, amém. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Mas tem ali, mas podem ficar em pé, por gentileza? Pode ser? Se puder ficar, amém. Eu agradeço. Vocês vão receber agora uma lembrancinha da nossa recepção, está aí já ao lado de vocês. Os irmãos estão trazendo. Aqui desse lado tem alguém, não? Tem ali, olha ali Tem mais? O Reginaldo, né? Reginaldo. Esse Zacarias, hein, Zacarias? Reginaldo, ele está sempre aí, mas ele está cuidando dos nossos
carros lá embaixo. Se vocês puderem continuar em pé, que eu quero fazer uma oração por vocês, tá bom? Agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? E eu queria que todos os irmãos, se os irmãos quiserem se levantar também, podem. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida dos nossos convidados, dos nossos irmãos, para que o Senhor continue sustentando a eles, para que eles façam parte desse grande exército que vai trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é sempre rica e nos alimenta. Obrigado também, Senhor, por todos os irmãos aqui presentes. E em especial, pelas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Entregamos a vida delas a Ti. Nós não as conhecemos bem, o primeiro contato que nós estamos tendo com elas, mas o Senhor as conhece muito bem. O Senhor sabe as dificuldades, os sofrimentos, das tribulações, das lutas de cada uma delas. E o Senhor pode socorrê-las. Com a Tua palavra que é tão rica, tão maravilhosa, continue acompanhando elas. Teu Espírito também agora possa enchê-las e possa permeá-las. Que elas sejam consoladas, confortadas por Ti e possam prosseguir na carreira delas. Aquelas que já creem no Senhor, nós damos graças a Ti, que elas possam crescer na fé. Aqueles que ainda não tiveram vontade de crer no Senhor, possam tomar essa posição agora. Essa atitude agora, invocando o nome do Senhor. Agora eu quero convidar todos a invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, mesmo aqueles que ainda não tinham tido essa experiência de receber o Senhor como vida para dentro de si, agora por meio de invocar o nome do Senhor, receberam essa vida. Então eu quero colocar nossos irmãos todos na Tua presença. O Senhor nos deu uma semana cheia do Senhor. Queremos aproveitar para exercitar o nosso espírito, invocar o nome do Senhor, valorizar as ferramentas, os recursos que o Senhor nos deu, para sermos cristãos vencedores, vencedores coletivos. Jesus é o Senhor!